pessoal, tudo bom? Professor Marco Domingues e a equipe aqui, professor Luiz Fernando, nossos amigos monitores Wagner e o Daniel. A gente está chegando aqui com mais um capítulo. Esse é o capítulo 6º, é o capítulo de funções, uma das partes mais importantes do nosso curso, uma das partes mais importantes do desenvolvimento de programas, com esse paradigma imperativo também. E a gente tem mais 4 capítulos, né? Eu já coloquei na plataforma virtual de aprendizagem, eu já coloquei o capítulo 7, né? O material de apoio, vetores, o material de apoio do capítulo 8, que é a parte de ponteiros. No capítulo 9 a gente vai fazer um trabalho com arquivos e estruturas, e no capítulo 10 a gente vai fazer uma pequena introdução ao ambiente do Arduino, né? Para a gente começar a aprender um pouco sobre prototipagem, tá certo? Então a gente vai começar aqui com funções, bem rapidinho. A gente já viu toda a parte de programação e lógica, né, essa parte introdutória, e agora a gente vai começar a entender quais são as funções que a gente já tem. A gente até usava, né, através das bibliotecas STD, né, que a gente utilizou, e agora a gente vai criar as nossas próprias funções, tá certo? A gente não está esgotando o assunto com essa transparência. É importante que vocês deem uma investigada com um pouco mais de profundidade nos livros de referência, tá? Para que vocês possam aprimorar ainda mais a possibilidade de vocês reutilizarem os códigos que vocês estão desenvolvendo, né? Que é uma das finalidades de função, é a reutilização. Outra finalidade é a gente poder quebrar problemas muito grandes em problemas menores, resolvendo esses problemas através da criação de pequenas funções, de pequenos módulos, tá bom? Vamos lá. Então, as funções, assim como na matemática, a gente segue na programação mais ou menos o mesmo pensamento lá das funções que a gente aprendeu na matemática, né? No caso de programação, o principal objetivo é porque a gente pode enfrentar problemas bem grandes, né, bem complexos, e a gente pode trabalhar esses problemas em problemas menores, e aí a gente consegue fazer a solução desses problemas menores através de funções, tá bom? Então, essa é uma boa prática para a gente poder tanto dividir os problemas por equipes, para também, se você for trabalhar sozinho, você trazer para escopos menores, fica muito mais fácil de você trabalhar, tá? Em C, a gente vai chamar esses módulos de função, né, esses pequenos pedaços de função. A gente já conhece uma função, já criou uma função muito importante, que é a função main, né, de onde todas as outras funções são disparadas, né? E a gente também já utilizou algumas funções das bibliotecas, né, o printf, o scanf e o system, né, que quem trabalhou no Windows conseguiu usar o system. Bom, para a gente definir a sintaxe, ele é muito simples, né? Então, a gente vai fazer aqui um paralelo com o que a gente viu lá desde a 8ª série, né? No estudo das funções. Nós temos aqui um tipo de retorno. Então, lembra que a main retornava int? Aqui eu preciso definir nas funções que eu estou criando um tipo de retorno qualquer. Pode ser o int, pode ser o float, pode ser o char, pode ser void. Eu tenho que batizar essa função, né? A função tem um nome. E toda função ela precisa retornar, ela precisa receber parâmetros, né? Esses parâmetros podem ser 0 ou mais, então pode ser void, pode ser nada, ou pode ser 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros. As funções são desse jeito. Eu posso ter função que recebe 1, 2, 3, n parâmetros. Uma coisa muito importante é que precisa haver uma coerência entre o tipo de retorno e aquela variável, aquele valor que eu estou utilizando na classe return lá dentro da função, o último comando a ser executado. Então isso é fundamental para a gente poder fazer os nossos programas. Eu preciso manter essa coerência. Isso quer dizer que se o tipo de retorno é int, eu preciso retornar um int lá na função return. Se aqui o tipo de retorno é float, eu preciso retornar um float, uma variável do tipo float lá na minha função return. E eu não preciso retornar apenas variáveis, eu posso retornar valores mesmo. Eu posso colocar lá um valor tipo float 3.5. É um float e está aí coerente com a declaração da minha função. Então primeiro a gente vai, antes de usar as funções, a gente vai declarar e depois a gente vai fazer o uso dessas funções, né? A gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente. Bom, esses parâmetros recebidos pelas funções, eles são separados por vírgulas. Então, no caso de uma função que recebe mais de um parâmetro, eu vou separá-los utilizando
as vírgulas, tá certo? E aí, como eu falei da questão do return, eu posso retornar o valor de uma variável, mas eu também posso retornar um valor que eu determino e escrevo lá no código, e esse valor só precisa ser coerente com o tipo de retorno da minha declaração da função. Uma outra coisa bem particular dessas linguagens dessa época, aí da década de 70, final de 60, começo de 70, é que a possibilidade de eu ter um tipo de retorno void, né, e lá embaixo omitir, já que eu não tenho que retornar nada, eu não preciso da cláusula return. Essa possibilidade batizava essas funções sem retorno de procedimento. É só um detalhe, quem viveu essa época aí vai lembrar. Vocês aqui do grupo ninguém viveu. Eu e o Luiz Fernando, o professor Luiz Fernando, vivemos certamente. Bom, e aqui tem o nosso primeiro exemplo de função. Aqui eu tenho uma função chamada maior. Essa função maior ela está recebendo 3 parâmetros inteiros. Esses parâmetros são x, y e z. Tá? E eles estão separados por vírgulas. Tá certo? Qual é o nome dessa função? Maior. Como é que eu identifico que isso aqui é uma função? Pelo uso dos parênteses. Então, coisas importantes aqui. Esse código que eu estou circulando aqui com o meu cursor, ele tem um tipo de retorno que é inteiro. Ele tem o nome da função que é maior. Eu tenho 3 parâmetros aqui entre parênteses declarados, tá certo? E aqui eu tenho outra coisa muito importante que é a definição, a construção do meu bloco. A definição do meu bloco ela é feita entre chaves. Está vendo aqui, ó? Chaves. Então a função começa nessa primeira chave abrindo e termina na segunda chave fechando. Outra coisa importante é que o tipo de retorno aqui é inteiro. Então, a variável que eu estou utilizando para retornar essa função, né, retornar o valor depois de processamento dessa função, eu tenho que retornar o valor, tem que ser do mesmo tipo de retorno. Então, return maior. Maior é uma variável de que tipo? É do tipo inteiro. Então, está coerente. Então, isso aí está ok. Essa função vai compilar e vai executar da maneira correta. Então, não pode haver um erro grave é quando eu declaro a função do tipo inteiro e retorno um char até que não ia dar problema, mas se eu retornasse um float, por exemplo, aí dá problema, tá certo? Aqui embaixo eu tenho a minha função main. Nessa função main eu tenho a declaração de 4 variáveis, né, A, B, C e M. E aqui eu tenho a entrada de dados, né, o printf, tem uma informação e eu vou entrar com as 3 variáveis, A, B e C. Percebe a coisa interessante aqui, ó, que M foi declarado aqui do tipo inteiro. M recebe o retorno da função maior. Então, maior eu estou passando A, B e C. E aqui é uma coisa muito interessante. Para trabalhar com a função, percebam que aqui eu estou passando variáveis A, B e C. Mas na declaração eu coloquei x, y e z. Então, para a gente trabalhar com as funções, o que importa de verdade é a quantidade de parâmetros e o tipo dos parâmetros. O nome que eu estou dando às variáveis pode ser diferenciados em relação à função, a declaração dela. Então aqui, A é inteira, é do tipo inteiro. O primeiro parâmetro na declaração é do tipo inteiro, que é o x. B, que é o segundo parâmetro, é do tipo inteiro, e sim. E a função declarou o segundo parâmetro, chamou de y, é do tipo inteiro também. E o terceiro, C, é do tipo inteiro, a função declarou z como sendo do tipo inteiro. Então eu tenho 3 situações aqui. 3 parâmetros, eu tenho os parâmetros estão separados por vírgulas e esses parâmetros eles são do tipo inteiro. Então são as coisas que importam, né, na declaração e na utilização dessa função. E outra coisa importante é que a função tem um tipo de retorno. Então, se ela tem um tipo de retorno, eu preciso fazer com que o retorno dela, com que a saída da função, a execução da função, ela precise de uma variável para receber essa variável de retorno. Nesse caso aqui é o valor m, tá certo? E aí eu tenho um printf onde eu vou imprimir o valor de m. Vamos dar uma olhada nesse código funcionando? Então a gente aqui está no ambiente line_gdb. Eu vou executar o nosso código aqui, ó. Declarei a função maior. Eu tenho a função maior, obviamente eu não comentei, mas a função maior vocês devem ter visto, ela retorna o maior valor dos 3 valores que eu passei. Então eu faço aqui
uma estrutura de if, pergunto, primeiro atribuo o primeiro parâmetro a maior, a variável maior, e depois eu comparo y com esse valor maior. Se por acaso o y for maior, eu atribuo maior, o y para a variável maior. Depois eu tenho a comparação com o terceiro parâmetro, para verificar se esse terceiro parâmetro é maior do que a variável maior que hoje, agora, né, já detém um dos dois valores, ou x ou y, detém o maior valor entre eles dois. Comparo com z e ao final eu tenho, na variável maior, qual dos três valores foi passado pelo usuário e qual deles é o maior. E aí a gente vai executando a função main, vamos ver qual é o resultado. Eu executei na transparência no dev C++, a gente vai executar aqui no OnlineGDB. Compilar. Então aqui está me pedindo aqui os três números, eu vou colocar o valor 5, o 3 e o 9. Então, o programa rodou, executou. Eu aconselho que vocês façam esse programa utilizando o debug, né, para ficar mais simples. Aí eu tenho aqui 5, 3 e 9, ele mostrou o valor 9. Tá bom? A gente vai parando por aqui nesse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo, na próxima transparência. Tá ok? Até mais.